Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e eu estou aqui com vocês hoje para fazer uma breve recapitulação teórica. Nós vamos falar aqui brevemente dos destaques do relevo mundial, tudo bem? Então vou dar um panorama geral aí sobre as características mais relevantes, as características principais do relevo de cada um dos continentes do mundo, tá bom? Para que a gente tenha esse panorama geral, para que a gente tenha esse olhar aí por cima dessas características. Nós vamos trabalhar fundamentalmente com a relação da formação do relevo e dos movimentos tectônicos, ok? Então, a grande parte das informações que eu vou colocar aqui estão muito associadas às relações com os movimentos tectônicos. Se você não tem esses movimentos de modo muito claro, né, busque aí no canal que nós temos outros vídeos em que a gente discute também essa dinâmica, tá bom? Então, começando pelo continente americano, né, pelo conjunto aí das Américas, América do Norte, Central e América do Sul, o que nós podemos observar? De modo geral, o continente norte-americano e o continente sul-americano apresentam características um pouco semelhantes. De modo bem genérico, nós podemos trabalhar com mais ou menos uma mesma classificação para os dois continentes norte e sul-americano. Observe comigo que a América do Norte e a América do Sul têm na sua costa ocidental, aqui banhada pelo Oceano Pacífico, um movimento convergente ocorrendo, ok? Movimento aqui entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico, lá na América do Norte, movimento entre a placa de Nazca e a placa sul-americana aqui na América do Sul. Então, a gente pode traçar já características semelhantes que nós observamos ao longo da faixa oeste dos dois continentes sul-americanos. Se observarmos do outro lado, aqui na costa banhada pelo Oceano Atlântico, o que a gente verifica é também um movimento semelhante, ok? Tanto na América do Norte como na América do Sul, temos uma divergência de placas tectônicas entre placa norte-americana e euroasiática, lá no hemisfério norte, e aqui na América do Sul, entre a placa sul-americana e a placa africana. Então, isso também vai fazer com que nós tenhamos feições mais ou menos parecidas neste lado leste, tanto na América do Norte como na América do Sul. Então, a gente pode pensar na seguinte lógica. A gente vai considerar que o relevo da América do Norte e da América do Sul tem uma mesma disposição de unidades geomorfológicas se nós fizermos um perfil oeste-leste ou leste-oeste, ok? Em outras palavras, você tem o mesmo, né, ou o mesmo conjunto, uma mesma sequência de tipos de unidades geomorfológicas fazendo um perfil longitudinal no relevo desses dois continentes. Reparem comigo, um dobramento moderno, né, uma grande cadeia de montanhas aqui localizada na porção oeste do continente, associada justamente ao movimento convergente que nós observamos nessa região, uma grande área de extensas planícies e planaltos relativamente mais baixos aqui na porção central do continente, ok? E por fim, na porção leste, planaltos e cadeias de montanhas muito antigas e extremamente desgastadas. Então, aqui na América do Norte nós temos, né, como dobramento moderno, as montanhas rochosas, em grande parte do território dos Estados Unidos e também do Canadá, ok? Temos aqui o que no México se chama de Serra ou Sierra Madre, né, que são formações semelhantes também do ponto de vista litológico e do ponto de vista geomorfológico as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Então, seria mais ou menos uma continuidade desse alinhamento de dobramentos, ok? Nas regiões centrais aqui, destaque especialmente para as planícies nos Estados Unidos, a planície central americana. E na costa leste, paralela aqui ao litoral, nós temos essa cadeia de montanhas extremamente antigas, que são os Montes Apalaches, tá bom? Se você observar aqui na América do Sul, a sequência é mais ou menos a mesma. Cordilheira dos Andes, disposta ao longo de praticamente todo o litoral ocidental aqui da América do Sul, banhado pelo Oceano Pacífico, e também fruto de um movimento convergente entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, um exemplo também de dobramento moderno, tá bom? Na porção central, áreas mais planas, mais associadas a um processo de deposição de sedimentos, então temos grandes bacias sedimentares, vale especialmente aqui o exemplo da bacia amazônica, um pouco mais ao norte, e também da bacia Platina, aqui um pouco mais ao sul, mas também vale ressaltar que no interiorzão aqui nós temos formações mais ou menos semelhantes também ao que nós observamos
na América do Norte, uma perspectiva geomorfológica. Alguns planaltos mais antigos, mais erodidos, né, alguns planaltos residuais, né, que sobraram a partir de um amplo processo de intemperismo e erosão nessas áreas. Então, semelhanças mais ou menos nessa linha também, ok? E, por fim, na costa leste, nós temos dobramentos também mais extremamente antigos, cadeias de montanhas que se formaram possivelmente no contexto em que placa africana e placa sul-americana ainda estavam unidas, ok? E, posteriormente a essa separação, essas unidades vêm sofrendo um amplo processo de intemperismo e erosão que permite essa justificativa, né, de uma menor altitude, uma menor declividade nesses ambientes. Tudo bem? Então, de modo geral, novamente, você pode traçar essa semelhança. Tanto a América do Sul como a América do Norte vão apresentar, nas suas respectivas costas oeste, grandes dobramentos modernos, as montanhas rochosas e as serras madres na América do Norte e a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Okay? Nas porções centrais, áreas de bacias sedimentares, de planícies, áreas mais rebaixadas e propensas ao acúmulo de sedimentos, destaque para a planície amazônica e para a região aqui da Bacia Platina na América do Sul e para as planícies centrais aqui nos Estados Unidos. E, por fim, na costa oeste, aliás, desculpem, na costa leste, na costa do Atlântico, né, a costa banhada pelo Oceano Atlântico, montanhas também, mas montanhas mais antigas, montanhas mais desgastadas, mais erodidas e que não estão mais passando por um processo de soerguimento tectônico, porque aquele movimento que deu origem a elas não mais ocorre, tudo bem? E aí seria o exemplo aqui dos Apalaches na América do Norte e de todo o conjunto de serras que nós temos, né, serras e planaltos que nós temos no Brasil, paralelos ao litoral. Então, a Serra do Mar, aqui no estado de São Paulo, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Paranapiacaba, aqui no sul do estado, ou ainda, por exemplo, a Serra do Espinhaço, Minas Gerais, o próprio Planalto da Borborema, lá na região Nordeste. Tudo bem? Então, aqui alguns exemplos só para ilustrar essa ideia. Montanhas rochosas nos Estados Unidos, Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, semelhantes, né, no seu ponto de vista da sua formação e das suas estruturas geológicas de modo geral. Posteriormente, né, a planície central norte-americana e também a região aqui do Cerrado, no interior do Brasil, dadas, né, as devidas proporções, eles apresentam eventualmente algumas semelhanças, ok? E aí, por fim, representações aqui dos montes Apalaches, ok? Reparem já esse aspecto mais desgastado, mais rebaixado, uma altitude relativamente menor, ok? Assim como aqui na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira, na América do Sul. Beleza? Então, novamente, aqui uma representação, uma grande cadeia de montanhas na parte oeste, uma grande área de planícies e bacias sedimentares na região central e uma área aqui já de desgastada, né, mais rebaixada de dobramentos antigos na costa leste. Tá bom? Falando agora um pouquinho do continente africano, os principais destaques do continente africano, eu diria que são três os principais, tá bom? Primeira coisa que você consegue observar aqui é que a África e a placa euroasiática, elas estão se movimentando de modo convergente. Então, pontualmente aqui no norte do continente africano, especificamente nessa região onde se encontra o Estreito de Gibraltar, em especial ali no território do Marrocos, ok? Nós temos ali a formação de uma importante cadeia de montanhas, que é a Cordilheira do Atlas, que está aqui representada nessa imagem. Tudo bem? É o único exemplo de dobramento moderno no continente africano, de modo geral. Além desta cordilheira de relevante importância, nós temos também, ao longo do deserto do Saara, algumas áreas montanhosas, algumas formações interessantes, como aquelas que nós chamamos de ergs, ok? Os ergs são grandes formações dunares, são grandes dunas. E quando eu digo grande duna, eu não estou falando, né, não estou exagerando. Repare o tamanho dessa duna aqui, comparada a alguma formação que parece ser uma árvore ou algo do tipo, ou talvez seja apenas uma miragem. Muito boa piada. E além disso tudo, nós podemos também ressaltar a existência no continente africano de uma importante formação tectônica, que é o que a gente conhece como o Rift Valley, ok? Se você observar a costa leste do continente africano, você pode considerar que, na verdade, aqui a formação do continente africano ela esteve também associada à separação do continente junto a esta outra parte aqui, que é o que a gente conhece como a placa arábica, ok? Especialmente aqui a Península Arábica. A separação entre a placa africana e a placa arábica deu inicialmente origem ao Mar Vermelho. Mas, posteriormente, essa abertura ela vem continuando ao longo da costa
leste, da região mais ao leste aqui do continente africano. Então, o que nós estamos observando atualmente nesta região é literalmente um processo de quebra da placa africana se transformando em mais de uma única placa. Tudo bem? É um processo que está em curso. Note que nós temos aqui também a formação desses lagos tectônicos que são, em partes, resultantes dessa dinâmica. Tudo bem? Você tem ali a abertura de uma rachadura, de uma enorme fissura, ok? Na qual a água eventualmente acaba ali se acumulando e posteriormente formando esses lagos, ok? Então, interessante porque nós temos todo esse conjunto de lagos tectônicos que se formaram na dinâmica de abertura dentro da própria placa africana. Então, possivelmente, daqui a alguns milhões de anos, o que a gente pode esperar é a continuidade deste movimento, formando ali uma nova placa, né, e também permitindo que o oceano adentre aqui, formando um novo braço de mar. Tudo bem? Então, uma das características mais relevantes do relevo africano seria especialmente a formação do Rift Valley. E nessa mesma região, um outro comentário importante que a gente também pode fazer é o seguinte: por conta desta abertura entre a placa, dentro da própria placa africana, a gente observa também uma intensa atividade vulcânica. Existem vários vulcões ativos de grande importância nessa região, e esses vulcões muitas vezes vão contribuir para que você tenha nessa porção do continente africano a formação de algumas áreas montanhosas de destaque relevante. E aí olha que interessante, o caso africano é um caso interessante porque o ponto mais alto do continente africano não se encontra lá na Cordilheira do Atlas, no extremo norte. Ele se encontra nessa região. O ponto mais elevado do continente africano está aqui muito próximo a essa região que a gente descreve como Rift Valley. E a essa imagem, essa montanha que nós temos aqui na imagem, é o Monte Kilimanjaro, ok? Uma outra representação aqui dele. Ele é uma enorme formação vulcânica, ele é um enorme vulcão situado em meio a essa região aqui, da porção mais ao leste ali do território africano, especificamente no limite entre o Quênia e a Tanzânia, tudo bem? Então é um detalhe interessante aí também em meio a essa discussão. O ponto culminante do continente africano é um vulcão. Beleza? Tudo bem? Então, de modo geral, o relevo africano tem essas características. Falando agora um pouquinho brevemente do continente europeu, o que nós podemos observar? O continente europeu, como parte de uma única placa, que é a placa euroasiática, ele tem basicamente dois possíveis aspectos aí mais relevantes. O primeiro seria considerar essa tendência de afastamento em relação ao continente americano. Então a gente pode também fazer uma mesma lógica, conforme a gente havia comentado no caso norte e sul-americano, a existência de formações aqui no litoral do Oceano Atlântico que são associadas a um movimento anterior à separação dos continentes. No continente europeu, nós temos uma formação semelhante nesse sentido, que são os Alpes escandinavos, que aparecem aqui especialmente no território da Suécia e da Noruega. Tudo bem? Além desta particularidade, que é um detalhe, eu diria que o que mais temos de relevante do ponto de vista do relevo europeu é o seguinte: reparem como ao longo de toda a faixa sul da Europa nós temos um movimento convergente. E esse movimento convergente ele vai ser responsável pela formação de todo um alinhamento de áreas montanhosas dispostas mais ou menos nessa mesma orientação. Então reparem comigo, nós temos os Pirineus entre a França e a Espanha, os Alpes entre a Suíça, a Alemanha, a França e a Itália, os Apeninos aqui também na Península Itálica, os Alpes Dináricos, os Balcãs, os Cárpatos, e também aqui no extremo leste, já na região ali de transição para o continente asiático, nós temos o Cáucaso, que é inclusive a parte aí mais elevada do continente europeu, o Monte Elbrus aqui destacado, 5.000 e poucos metros de altitude, é o local mais elevado do continente europeu. Ou seja, tudo bem? Você pode considerar o seguinte: é no contato convergente entre placa euroasiática ao norte e africana ao sul que resulta aí a formação dessas cordilheiras. Então, todas essas que nós mencionamos aqui são exemplos de dobramentos modernos que se formam a partir desse contato convergente entre placa euroasiática e africana. Então, alguns exemplos deles aí, cordilheira ali dos Alpes, especificamente aqui no close na região ao norte da Itália, aqui os Cárpatos na região ali dos Balcãs, nós temos também aqui a própria cordilheira que recebe esse nome Balcãs, lembrando que o termo Balcãs pode também se referir à região, não somente às formações do relevo. E aí destaque também para a intensa atividade vulcânica que nós temos nessa área.
Essa imagem representa a ilha de Santorini, uma ilha grega, onde eu queria estar agora, mas né, estamos aí na luta. É uma ilha que sofreu literalmente uma explosão. A ilha deixou de existir em partes graças a uma intensa erupção vulcânica que ocorreu há alguns milhões, aliás, alguns milhares de anos atrás, não é tão antiga assim, ok? Uma outra imagem aqui também destacando a intensa atividade vulcânica que nós temos no continente europeu, aqui particularmente na ilha da Sicília, ali no sul da Itália, no mar Mediterrâneo, tá bom? Então você pode também considerar que ao longo dessa porção sul do continente europeu, você pode verificar uma intensa atividade vulcânica também, tá bom? Nas demais parcelas do continente europeu, nada de grande destaque, né? Você vai ter o predomínio de relevos mais antigos, de relevos mais rebaixados, nada de grande relevância quando comparadas a essas cordilheiras, a essas formações mais recentes. Belezura? Caminhando aqui já para o final da nossa discussão, falemos um pouquinho também do continente asiático. E aí, no continente asiático, você pode seguir mais ou menos a mesma lógica. Repara comigo como no continente asiático nós também temos essa mesma dinâmica. Movimentos convergentes entre a placa euroasiática e outras muitas placas. Então, nós temos a placa arábica, a placa iraniana, a placa indo-australiana, tudo bem? Uma série de outras placas realizando esses movimentos convergentes, especialmente na porção sul do continente asiático. Então, observando o mapa do relevo deste continente, o que a gente acaba observando é mais ou menos uma característica semelhante ao observado lá na Europa. Okay? Um conjunto de cordilheiras de dobramentos modernos acompanhando aqui um certo alinhamento de oeste a leste. Então, essa porção ao sul do continente asiático ela se destaca também pela presença de importantes cordilheiras. Talvez a mais importante delas, a Cordilheira do Himalaia, formada pelo choque entre o subcontinente indiano e a Eurásia. Conforme essa imagem representa, né, o contato entre essas duas placas deu origem ali ao Himalaia e ao Tibete. Tudo bem? Então, uma representação aqui da Cordilheira do Himalaia, né, uma belíssimo exemplo de cordilheira, tá bom? E aí também vale ressaltar que, como continuidade da formação da Cordilheira do Himalaia, a gente observa também outras importantes cordilheiras. Então, nós temos os montes Pamir, os montes Hindu-Kush, aqui na transição entre o Afeganistão e o território iraniano, uma série de outras cadeias montanhosas que vão se formar de modo mais ou menos paralelo, de modo mais ou menos alinhado em relação ao Himalaia, ok? Nessa outra imagem aqui também dá para ver. Essa imagem também nos permite observar o quão redondinho é nosso planeta, que coisa maravilhosa. Reparem comigo aqui, ó, esses alinhamentos de cordilheiras, tudo bem? Isso aqui, na verdade, é o próprio Cáucaso que a gente havia mencionado, que se formou também de acordo com esse mesmo processo, esse movimento convergente entre as placas que estão ao sul e a placa euroasiática. Ok? Destaque também para a formação desses grandes mares, esses lagos internos. Destaque aqui para o Mar Cáspio, ok? Que foi uma grande depressão que se formou entre as áreas de cordilheiras. Em razão desse rebaixamento dessa porção aqui do relevo, a água se acumulou aqui, formou esse mar interno, o Mar Cáspio. Tudo bem? E um último comentário para a gente fechar essa discussão sobre o continente asiático e fazer um breve comentário sobre a Oceania. Reparem aqui como nós temos representada aquilo que a gente conhece como o Círculo de Fogo do Pacífico. O que é o Círculo de Fogo do Pacífico? É, na verdade, uma grande e extensa área associada às margens, né, de todos os continentes que são banhados pelo Oceano Pacífico, e nos quais você encontra uma intensa atividade tectônica e vulcânica. Então, ao longo de todo esse limite do Oceano Pacífico, com a Oceania, com o Sudeste, com o Nordeste Asiático, com a própria América do Norte, América Central e com a América do Sul, o que você observa é um contato da placa do Pacífico e também aqui da placa de Nazca, outras placas também, né, mas especialmente da placa do Pacífico, com as suas demais placas aqui, né, em que elas se encontram. E aí, através desse contato, nós temos uma série de atividades vulcânicas, uma série de terremotos, formações de cordilheiras, entre outras coisas. Só para dar um destaque nisso, reparem aqui nessa imagem como nós temos uma série de vulcões ativos e também alguns inativos em território japonês, justamente porque o Japão se encontra aqui, né, dentro dessa grande região que a gente descreve como o Círculo de Fogo do Pacífico. Tudo bem? Então, vale também fazer essa consideração não somente ao continente asiático, mas também aos demais que são banhados pelo Oceano Pacífico.
E para finalizar, falemos aqui brevemente sobre as características do relevo da Oceania. A Oceania, na verdade, é um continente que tem como principal destaque a Austrália. Inclusive, há alguns autores que defendem o fato da Austrália ser por si só um continente, ok? Mas vale também mencionar aqui a Nova Zelândia nessa discussão. A principal característica do ponto de vista do relevo na Oceania, do que diz respeito à atividade vulcânica e tectônica, é pensar justamente, novamente aqui, no Círculo de Fogo do Pacífico. Reparem como a Nova Zelândia se encontra justamente sobre o limite, né, da placa do Pacífico com a placa indo-australiana, o que, portanto, faz deste local, deste território, uma região de intensa atividade vulcânica, intensa atividade tectônica. Okay? Agora, no caso australiano, como nós temos uma distância considerável entre a borda da placa e o litoral aqui da Austrália, no território australiano você não tem assim, nada de grande relevância no que diz respeito a formações tectônicas, vulcânicas, em outras palavras, você não tem uma atividade e uma intensa frequência de movimentos e de fenômenos tectônicos no território australiano. Então, o que acaba predominando na Austrália são formações mais antigas, são estruturas que se formaram em outros momentos, em outros contextos da configuração dos continentes. Nada muito relevante a ser destacado na Austrália. Caso você precise, em alguma ocasião, discutir um pouco mais aprofundadamente o contexto aí do relevo australiano, destaque especialmente para essas regiões aqui no extremo leste do território, em que nós temos algumas áreas montanhosas de maior destaque. Belezinha, minha gente? Então é isso, espero ter ajudado, é um resumão, tá? Talvez tenha ficado um pouco corrida a explicação, mas a ideia é realmente fazer um resumão, tá bom? Espero ter ajudado, precisando, estamos aí à disposição. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, independente do horário que você esteja assistindo o vídeo, e excelentes estudos para você. Até a próxima!